Conexão. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, da Igreja de Inhaúma. E no episódio de hoje vamos estudar a lição 5 e o tema é Os Últimos Ensinos. Bem-vindo a mais um bíblico dessa semana, está em João 16. E João 16 é a continuidade dos avisos, das advertências que Jesus estava dando aos seus discípulos, aos seus seguidores. E alguns versos-chave, né, que a gente pode ler para esse contexto da semana, é João 16, 7, que diz assim: Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então aqui, Jesus fala da questão que Jesus irá morrer por nós, né? Para que o mundo fosse salvo. E que o príncipe deste mundo, que é no caso Satanás, já estava julgado, ali já estaria consumado, a partir da cruz estaria consumado e Satanás estaria condenado. Então era preciso que Jesus fosse à cruz, tivesse a morte de cruz para salvar a humanidade. E até é importante a gente olhar, a lição traz aqui um pouquinho na parte do domingo, né? Falou sobre as dificuldades da vida. Né? Porque, queira ou não, eu acho que isso aqui é algo básico que todo mundo vai se identificar. Todo dia, quando a gente levanta da cama, a gente já fica com aquele pensamento: nossa, mais um dia para poder enfrentar. Aí a pessoa ou vai para a escola, para a faculdade, ou para o trabalho. Tem um dia extremamente cansativo, muitas coisas acontecem, muitos problemas. E a gente chega no final do dia como exausto, sem vontade de fazer mais nada e tudo mais. E eles são traz muito sobre isso, né? De inúmeros momentos que nós sentimos cansados, nós nos sentimos sozinhos ali, né? Com um peso enorme nas nossas costas. Só que isso também traz um ponto muito importante, a gente tem que se lembrar que mesmo com esse peso todo que nós temos, Jesus ele ainda fala: eu sempre estou com você, você não está abandonado. Você não está passando tudo isso em vão, de certa forma. Tudo isso tem um motivo, tem um porquê disso acontecer. Muitas vezes nós olhamos para os problemas somente como um problema enorme, uma coisa gigante que a gente tem que, meu Deus, me preocupar com isso, quando Jesus ele olha para ele como uma oportunidade de crescimento. Muitas vezes a gente deixa passar. Né? É verdade, Lucas. E é interessante a gente lembrar também que Jesus ele sempre cumpre suas promessas. Então, ele faz ali, né, a promessa de que estaria com os discípulos. Eu sei que é doloroso. Imagina, você está ali, convivendo 3 anos e meio com o próprio Cristo, e de repente ele fala: vou embora. Tchau, De tchau. repente não, porque já estava na profecia, mas é triste. Eu imagino que eles devem ter ficado assim, bem desolados. Porém, como você mesmo citou, né, em João 16,7, Jesus fala: é melhor para vocês que eu vá, porque vai ter um Santo Espírito com vocês, que vai convencer, que vai ensinar, que vai guiar e vai consolar a todos de forma muito especial nesse ministério. Então, é uma dificuldade, né? A gente pode parar para pensar, poxa, se fosse eu lá e Jesus tivesse chegado para mim e falado: olha, eu tô indo. A gente ia sentir. Dizer que não, acho que é meio complicado, a gente ia sentir. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem que perceber é o seguinte: era importante que ele fosse, porque se a gente vai para o próximo livro, que é o livro de Atos, a gente vê que o Atos dos Apóstolos, na verdade, deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque quem faz toda a obra é o Espírito Santo. E quantos milagres, quantas coisas maravilhosas acontecem ali, porque os discípulos eles foram capacitados, né? O Espírito capacitou a igreja para que eles fizessem a obra e o Evangelho cresceu de maneira muito expressiva. Então, olha quantas coisas boas aconteceram depois que Jesus foi. Ele de fato não mentiu, ele deixou o Espírito Santo. A igreja cresceu muito e cresce até hoje. Então, nós temos, de certa forma, que ser gratos, porque tudo se cumpriu da maneira certa. Então, continuando na lição de quarta-feira, né, é falado que o Espírito Santo ele fortaleceu os discípulos para que eles continuassem a obra, como a gente mencionou aqui anteriormente, e esse espírito de dúvida e incerteza, que com certeza pairou sobre os discípulos, né, ele é uma coisa que é importante para a gente hoje também. Por quê? É importante que a gente passe por momentos assim, porque é o famoso faz parte do processo. A gente às vezes detesta essa frase, mas é a verdade.
A gente não pode ter tudo de maneira assim tão fácil, né? Esse processo ele exige que a gente passe por momentos difíceis, por momentos de insegurança, mas ao mesmo tempo, como foi dito anteriormente, né? Não é uma questão de abandono, não é uma coisa do tipo, Deus abandonou a gente e você agora que faça a obra. De maneira nenhuma, é o Espírito Santo que sustentou os discípulos naquele momento, assim como hoje ele nos sustenta, né? Nos momentos difíceis e que a gente se sente sozinho. Sim. E na lição de quinta, né, a gente vê como Jesus preparou cada um dos seus discípulos. E mesmo assim, eles estando avisados, aconteceu, né, de Pedro negar, de Judas traí-lo. E tem isso, né, a gente olhando pela visão de Jesus. Jesus sabia que Pedro negaria e que Judas o trairia. E que eles o abandonariam no momento que ele mais precisaria. Porque a gente sabe que Jesus foi levado a julgamento e não tinha nenhum dos outros discípulos lá para ver por Jesus. Ele foi abandonado e ele sabia disso. Então, Jesus sendo 100% Deus, ele também era 100% humano. Então, ele passou por emoções de angústia, de tristeza, pelo que estava acontecendo naquele momento. E medo também, porque você ser morto por morte de cruz é sabido que é algo muito dolorido, que é um sofrimento muito grande. Então, o Salvador ele também estava prestes a ficar sem apoio humano e também estava prestes a sofrer uma das piores mortes que tinha naquela época, né? Que era a morte de cruz, é um sofrimento que a gente não tem como imaginar a dor que as pessoas que foram mortas por morte de cruz sentiram que o nosso Jesus sofreu. Então, a gente precisa entender que Jesus sofreu para nos salvar, por amor a nós. E que nós, quando estivermos também ligados a Ele, também passaremos por sofrimentos. Não porque o mundo jaz no maligno, também, mas porque nós escolhemos estar ao lado de Deus. E aqui no final da lição de quinta diz assim: no momento mais escuro podemos imaginar o quanto a promessa, o próprio Pai os ama, se tornou especial. Apesar de tudo, ele sabia que Jesus e o Pai ainda os amavam. Né? O Pai, Jesus também questionou essa questão, né? Quando ele estava lá no Getsemane, que se puder me passar esse caso, mas o Pai sabia e ele sabia que seria necessário para que nós sejamos salvos, que ele passasse por essa dor imensa. E a gente tem que entender, né, que essa questão do sofrimento, como a Raíssa me falou, né, faz parte do processo. E até uma comparação que a gente pode fazer na metalurgia, né, você forjar coisas e tudo mais, existe uma situação que quanto mais você bate naquele metal, mais você faz ele sofrer, de certa forma. Esse metal, essa lâmina, o que quer que seja sendo ali forjado, vai sair mais forte daquele processo. Então a gente vê a importância de nós, muitas vezes, tomarmos na cabeça um pouco, a gente sofrer um pouquinho, de certa forma, porque isso vai fazer, no final das coisas, a gente se tornar mais forte espiritualmente. E isso traz pra gente a pergunta dessa semana, que diz o seguinte: de que maneiras Deus já transformou uma experiência dolorosa em algo precioso na sua vida? Então, continuando terça-feira, nós vamos entender uma analogia bem interessante que Cristo faz com as dores de parto. Então, lá em João 16, 21, é dito o seguinte: a mulher que está dando a luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo menino. Eu ainda não sou mãe, mas todas as mulheres que são mães falam que apesar daquela agonia, daquele momento complicado que é o parto, tudo se esquece, aquele momento doloroso passa quando você finalmente pega a criança no colo, né, e chora de alegria por ver o seu filho. É uma coisa maravilhosa, né? E Cristo compara justamente toda essa situação aqui com as dores de parto. Pode ser que algumas pessoas, né, na verdade a maioria das pessoas passem por momentos muito difíceis na vida, mas tudo isso a gente vai esquecer, vai apagar completamente da nossa mente, né? Quando finalmente a gente tiver a nossa esperança em que ver Jesus voltar. A gente não vai lembrar de nada, a gente não vai lembrar desse sofrimento. É até difícil para a gente pensar, mas é aquilo, se Jesus falou, é verdade. Então, a gente não vai lembrar. Por mais que esteja sendo difícil, essa caminhada aqui na Terra,
A nossa esperança é Cristo Jesus. Nós acreditamos que, finalmente, quando tudo for restaurado, né? E quando Ele vier para nos resgatar desse mundo cruel, a gente não vai mais lembrar das dores que nós passamos. É uma bela analogia, né? E é isso, que nesse momento talvez tenha alguém aí passando por alguma questão familiar, alguma questão pessoal de muita angústia. Lembre da esperança, né? O caminho é difícil, mas a recompensa vai valer a pena. Pensar aqui no céu, a gente vai ter tanta coisa boa, tanta felicidade, que o sofrimento aqui na Terra vai ser mínimo, quase nada. E nosso plano de ação dessa semana é exatamente essa questão aqui. Estamos encerrando a Semana de Oração Jovem, né? Está encerrando aí grande parte das igrejas. Com certeza, eu tenho certeza, se você participou, esteve presente, pelo menos em um diazinho, deve ter sido muita bênção, deve ter sentido realmente Cristo tocar no seu coração. Mas a Semana de Oração termina, mas a missão continua ainda durante o ano. Né? A gente não pode resumir toda a nossa missão de evangelho somente uma semana, mas sim a nossa vida realmente de missão, de entender o nosso lugar no mundo como pregadores dessa mensagem. Então que você de casa aí possa ter isso no seu coração, de que nós temos a nossa missão muito bem feita, que é pregar esse amor maravilhoso e que essa esperança, querendo ou não, de que tudo que daqui na Terra vai passar e a gente vai ter uma vida maravilhosa, que nem o problema que a gente teve aqui na Terra não vai nem ser nada comparado com a glória de Deus. Só para não esquecer, não deixe de seguir, curtir, comentar. Vão ser muito bem-vindos os comentários que estiverem aqui. E não deixe de seguir a gente aqui no YouTube e no Spotify. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Senhor, por Senhor nos dar a vida. Obrigada, Senhor, por mais uma semana de oração. Nesse mês de julho, a Semana de Oração Jovem, que jovens foram colocados em prontidão para adorar e glorificar o Santo Nome e mostrar a este mundo quem nós somos e por que estamos aqui. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa, cada coração que ouviu a mensagem nessa semana de oração. Esteja conosco nesses próximos 5 meses, 6 meses que restam ainda de 2026. Há muitas bênçãos para vir, há muitas coisas para glorificarmos e abençoarmos vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. E esse foi o Lição e Ação!